Sr. Presidente, bom dia, Sr. Secretário de Estado. Eu estive a ouvir com muita atenção os colegas e o debate até agora e receio não resistir à tentação de fazer 2 ou 3 comentários. O primeiro tem a ver com aquilo que eu ouvi da boca do Sr. Secretário de Estado e que verdadeiramente me deixou de boca à banda, que é, a evolução recente dos mercados mostra bem, e disse isto com regozijo, com satisfação, por isso é que me colocou de boca à banda, quem investiu em dívida portuguesa ganhou. Pudera, Sr. Secretário de Estado, mas isso nós sabemos há anos. Não é quem investiu, é quem especulou. Porque o investimento na dívida portuguesa foi todo menos sério. Foi tudo menos sério. E, portanto, esse seu regozijo, eu não sei como interpretá-lo, mas não quero, enfim, traduzir aquilo que uma pessoa que estava a olhar para si pode ter concluído aquilo que disse. Quem ganhou não foram os mercados. Quem ganhou foram a banca privada. E a articulação entre a banca privada e o BCE. E os meios financeiros colocados à disposição da banca privada a um determinado tipo de juro, que depois era repercutido de facto com o tal ganho especulativo de que se refere. E vai continuar a ganhar. Pode ter a certeza. Daqui por um ano poderá repetir o grau de satisfação com que afirmou agora que quem investiu na dívida portuguesa, isto é, a banca privada, e agora a banca privada nacional, quase exclusivo, sabemos quem são. Ao contrário da tendência que há por aí de dizer que são os mercados. Não, os mercados têm nome, têm bilhete de identidade. Sabe-se quem são. Não são desconhecidos, nem são fundos de pensões. Bom, esta era a primeira observação. A segunda era de que com esta união bancária os casos BPN vão deixar de existir. Eu acho tão ridículo isto. E porquê? Porque, de facto, o caso BPN não foi, em primeiro grau, uma situação, ou o caso BPP, desse senhor João Rendeiro, salvo erro, que era assim que se chamava, que era o braço direito dos programas sociais da Presidência da República. O que está por trás disto, em primeira linha, não é a supervisão, é a fraude. É o crime. E se o crime existir, os casos BPN e BPP vão continuar a existir. Até porque aquilo que é um fator psicológico que é habitualmente referido sobre estes 2 casos, que é a amizade, a proximidade, a convivialidade entre os atores dos BPNs e dos BPPs e a supervisão bancária em Portugal, vai existir, ou alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que a amizade, a convivialidade, a proximidade entre os administradores e os atores das grandes instituições financeiras ao nível europeu vai existir com aquilo que é a supervisão do BCE? Alguém tem dúvida? Alguém é ingênuo? Se houver ingenuidade, eu vou ali e já venho, mas suponho que isto, em questões políticas, não se trata com, enfim, razões de ingenuidade. O que eu queria saber sobre esta história, e agora são 2 perguntas que me parecem importantes, é o seguinte: é perceber exatamente e saber se o Sr. Secretário de Estado estava disposto a transmitir-nos com extensão, rigor e de uma forma completa o outro lado da moeda. Porquê é que o raio da Suécia achou que os interesses nacionais suecos não eram defendidos neste plano? Que argumentos deu? Que razões avançou? E o que é que nós podemos ou não comparar com aquilo que foi invocado ou não foi invocado por Portugal nesta negociação? É interessante ver o outro lado da moeda e desafiá-lo para isso. Mas digam-nos em toda a extensão e em
Quem diz a Suécia diz os outros dois. Esta era uma primeira pergunta, um primeiro desafio que lhe deixava. O outro é uma questão que foi levantada aqui e que eu quero voltar. Tem a ver com a velha história da reunião do Eurogrupo dia 27 de novembro e os incidentes subsequentes. Ao Sr. Secretário de Estado, eu não vou voltar aos incidentes porque eles foram bem adjetivados por alguns conselheiros de Estado. O que eu gostava era de ter uma informação criteriosa sobre aquilo que está em jogo. E o senhor disse bem, a Irlanda não irá recorrer para já, foi a sua expressão. Portugal diz exatamente a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. E eu pergunto, porquê é que estes dois países não vão recorrer para já? Que vantagens tem em não recorrer para já? Que vantagens tem em recorrer só depois? E, finalmente, um outro plano é quais são as condições. O Sr. Secretário de Estado, não sei se já reparou, a mim escapou-me, mas eu sou um homem mais ou menos desatento. Até tenho fama de ser distraído. Mas a verdade é que me escapou. Quais são as condições? Não me venha com a história das comissões. Que nas comissões toda a gente fala. Fala o Primeiro-Ministro, fala o Ministro das Finanças, fala o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, toda a gente fala das comissões. Comissões? 10 milhões de euros. Não é isso que está em jogo, como bem sabes. E o que eu queria saber era que nos dissesse exatamente quais são as novas condições. Quais são as condições ao nível dos períodos de carência? Quais são as condições ao novo valor das taxas de juros aplicáveis? Quais são as condições de todo o tipo ao nível dos encargos financeiros que estão em jogo na sequência da decisão mais recente do Eurogrupo de 27 de novembro? É que sobre isto há uma cortina de fumo que eu gostava de perceber porquê. E gostava de perceber em dois planos. Porquê é que há esta cortina de fumo? E porquê é que Portugal, neste momento, tem uma posição de que para já não irá recorrer? Será porque está à espera de apresentar em bloco, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, o processo, articulando as novas condições financeiras a um corte subsequente de 4 mil milhões de euros e apresentá-lo em pacote ao povo português? Ou será pura e simplesmente porque os senhores foram de facto desautorizados e os credores, isto é, a banca, e designadamente a banca alemã e a banca francesa, disseram assim, não, nós à Grécia não temos hipótese de ganhar a não ser fazendo isto, ganhamos menos, mas ganhamos, mas a estes tipos, enquanto os pudermos esmifrar nestas condições, esmiframos. E, portanto, só deixamos de esmifrar nestas condições quando não puder deixar de ser. Diga-me, primeiro, quais são as condições e, segundo, qual é a explicação para a cortina de fumo?